Graças ao Senhor por podermos mais uma vez abrir sua palavra, né? E estarmos aos seus pés. A gente tem liberado uma série muito simples, porém verdadeira, a palavra de Deus sempre é verdadeira, de mensagens sobre resistir ao diabo, né? E já chegamos na terceira. E é interessante que eu tenho recebido assim, mensagens de irmãos de diferentes lugares, eu nem imaginava que seria tão útil assim a tantos lugares e pessoas. Inclusive tem igreja inteira que está estudando e ouvindo aquelas mensagens, né? Teve um irmão que ele está à frente de uma assembleia local, ele fez uma cirurgia nos lábios, estava orando, saber como que ele ia continuar servindo com a palavra, e ele se sentiu dirigido pelo Senhor em levar 3 assembleias locais, na verdade, né? Que são irmãos que caminham junto numa região, e eles estão considerando essas 3 mensagens que foram repartidas, né? Nas nossas últimas reuniões. Por mais que eu tenha falado, é uma reunião doméstica, simples, caseira, mas a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, né? Eu não sei se vocês lembram os títulos, né? A primeira mensagem, sobre o que nós falamos? Tem um título lá, né? A primeira foi discernindo o inimigo, né? Discernindo o inimigo. A segunda foi não deis lugar. Você discerne porque, infelizmente, a maioria ignora que nós estamos numa guerra espiritual. E essa guerra é real. E um dos sinais de que você já foi vencido pela sutileza desse arqui-inimigo, estrategista, sábio, é quando você ignora a guerra. Quando você ignora de que nós estamos em guerra, provavelmente você já foi abatido espiritualmente. Isso é muito sério, né? Uma forma dos grandes generais no campo de batalha vencer o seu inimigo é usar a força do próprio inimigo contra si mesmo. Você imagine, se você conseguir levar um exército, lutar contra si mesmo, então eles mesmos vão se autodestruir, se desintegrar, sem que esse exército opositor coloque suas mãos. E muitas das vezes é assim que acontece. As pessoas ignoram, os cristãos ignoram que estamos numa batalha, e sem se dar conta eles passam a se guerrear entre si. Marido, mulher e filhos, pais e filhos, irmãos, parentes, igreja inteira, e quando a gente menos espera, pessoas que se amavam se tornaram inimigas. Pessoas que viviam juntos, agora não suportam estar perto. Companheiros de longos anos de ministério, seguiram carreira solo e raramente se vê. São coisas que aparentemente foram fenômenos, situações naturais, incompatibilidades, crises, mas quando a gente vê os bastidores das coisas, nós vamos ver que o inimigo ele é muito mais sutil do que nós possamos imaginar. Às vezes tomamos atitudes, decisões em pequenas coisas, e sem se dar conta essas coisas vão nos levar para longe do Senhor. Aí em nome de uma coisa boa, você sacrifica o essencial que é a sua vida com Deus e o seu serviço no corpo de Cristo. Obrigado. Agora mesmo a gente partiu o pão, né? E é um mandamento do Senhor, né? Um sacramento do Senhor. E Jesus, ele diz assim, façam isso em memória de mim. Né? Não foi isso que ele falou? Puxa, façam isso em memória de mim. Quer dizer, nós temos um risco muito grande de esquecer do Senhor, do seu sacrifício, da sua obra. Então, todas as vezes que partimos o pão, nós lembramos da sua morte até que ele venha. O Senhor quer que a gente se lembre, porque nós temos facilidade de esquecer as coisas essenciais. Paulo falou para Timóteo, Timóteo era um co-obreiro com ele, lembra-te de Jesus Cristo. Você vai falar para um obreiro lembrar de Jesus Cristo? Imaginou, Marcelo? Lembra-se de Jesus Cristo. Se não tiver humildade, provavelmente ficaremos até ofendidos, né? Está falando para um irmão que já caminha há tantos anos e serve no ministério, se lembrar de Jesus Cristo. É porque pode ser que assim como os cientistas perdem o Criador ao estudar a criação, o servo de Deus
perde o Senhor a estudar as Escrituras ou perde a comunhão com Deus a lidar com o ministério. Tem muita gente trabalhando, estudando, lendo, até fazendo teologia, e eles não têm mais nenhuma vida íntima com o Senhor. Então é possível que o cristão que já siga o Senhor há tantos anos, ele se torne tão familiarizado com as coisas de Deus, que aquilo se torna algo, um ativismo exterior. E perde a intimidade, perca o mais essencial, que é o relacionamento. A lei de Deus foi perdida dentro da casa de Deus, né? Estão lá restaurando a casa de Deus e alguém achou o livro do Senhor que estava perdido dentro da casa. Como que pode ser isso? Mas isso aconteceu. Então isso é um sinal para nós, né? Então a primeira mensagem nossa foi discernir o inimigo. As coisas que você está fazendo te aproximam mais do Senhor ou te distanciam do Senhor? A pergunta não são se são coisas boas ou ruins, legítimas ou não legítimas. É se essas coisas te aproximam mais de Deus ou não. O Tozer tem um livreto que, por misericórdia, publicamos há muitos anos atrás, Como Discernir os Espíritos. E ele fala exatamente essas coisas. Ele faz algumas perguntas, algumas colocações, e uma delas é se essas coisas nos aproximam do Senhor, as coisas que estivermos fazendo, as pessoas que estamos lidando, as decisões que estamos tomando. A segunda mensagem foi resistir ao diabo. Uma vez que você está discernindo essa guerra, essa força, essa opressão, como que você deve lidar com isso? E a Bíblia é muito clara como que nós devemos lidar com isso, né? Perdão, a segunda foi não des lugar ao diabo, porque às vezes a gente discerne as coisas, mas ainda assim a gente mantém a porta aberta, as brechas abertas, e a última mensagem foi resistir ao diabo. E várias delas eu tenho repetido coisas, né? De maneira que eu tenho percebido que não adianta apenas a gente falar, é essencial saber se as pessoas entenderam o que nós estamos falando. Se você fala algo, e quantas vezes acontece no nosso relacionamento, mesmo dentro da família, mas eu falei para você, você falou? Quando que você falou? E às vezes fala uma coisa, mas a pessoa entendeu outra coisa. Ou seja, comunicar bem não é simplesmente falar bem. Comunicar bem é você falar de tal maneira, de forma simples, que o outro entendeu claramente o que você falou. Se o outro não entendeu, então não teve comunicação, né? Por isso que às vezes a maneira de falar, ela tem que ser adaptada, não levianamente, sem perder o conteúdo e a seriedade, mas de forma que as pessoas entendam. Jesus era assim, ele falava com simplicidade, no contexto que o povo vivia. Então ele falava de peixe, de planta, de semente, de mar, de pássaro, porque era o contexto que as pessoas viviam, e ele descia ao máximo, é um mestre da comunicação, da didática, e ele sempre usava metáforas, parábolas, acontecimentos, levava as pessoas a ver coisas, e comunicava de uma maneira simples que as pessoas entendiam, e nós precisamos muito da graça do Senhor para comunicar e também entender o que está sendo falado de maneira que não venhamos esquecer. Eu gostei muito quando eu li John Wesley, que ele preparava o seu sermão, aí ele lia para sua criada. A criada era indouto, a mulher do campo. Se ela não entendesse, ele ia lá e facilitava, simplificava até ela entender. Porque ele compreendeu que se uma pessoa simples não entende, provavelmente ninguém está entendendo. Mesmo que uma pessoa seja letrada, intelectual, as coisas espirituais, elas não são coisas lógicas, né? Não são, você não está numa faculdade, numa universidade. Então precisa haver uma comunicação objetiva, linguajar simples, mas que transmita espírito e vida e conhecimento espiritual. Isso é um desafio que nós temos. E quando falamos sobre esse assunto, ele é mais desafiador ainda, porque quase sempre a gente tem encontrado pessoas com conhecimento profundo da Bíblia, que já serve o Senhor há muitos anos, com uma teologia correta e um coração apostatado. Uma apatia às coisas espirituais, uma indiferença às coisas do Senhor, uma apostasia. Então não é simplesmente um assunto correto, mas é o espírito correto, o encargo correto, um relacionamento correto.
uma realidade espiritual correta e que isso nos leve à consagração, à dedicação. Então que Deus nos ajude, né? E essa questão, como resistir ao diabo, hoje eu vou tocar num ponto, já que eu tenho falado muito de você usar a espada do Espírito, né, que é a palavra de Deus, que nós falamos da armadura que o Senhor deu para o cristão. Hoje nós vamos tocar num ponto simples, porém que é fundamental para essa vida vitoriosa contra o inimigo, uma vida de consagração e uma vida de serviço a Deus. E é aquilo, nós temos a facilidade de nos perder em coisas simples. Como disse Salomão, apanhai as raposinhas que danificam a vinha. Quer dizer, pequenas raposinhas, não são as grandes raposas, ou os grandes animais, são raposinhas, né? Vamos ver 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Capítulo 5, 19, um versículo muito pequenininho. Ele nos diz assim: não apaguem o Espírito, ou não apagueis o Espírito Santo. Paulo falou várias coisas, mas entre essas coisas que Paulo falou, especialmente do versículo 12 até o 24, ele está falando de disciplinas espirituais, de vida espiritual, tanto na Assembleia como na sua vida com Deus. Mas ele diz, não apaguem o Espírito Santo, ou o Espírito. E vamos ver também Efésios capítulo 4, que foi um dos pontos que nós meditamos na segunda mensagem. Versículo 27. Nem deem lugar ao diabo, ou não dês lugar ao diabo. Versículo 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados. Interessante que aqui, no mesmo bloco de pensamento, você tem não dê lugar ao diabo e não entristeça o Espírito Santo. Quer dizer, são duas coisas que estão coligadas. O inimigo vai trabalhar para você dar lugar para ele, e o propósito dele é apagar o Espírito Santo que está na sua vida, é entristecer o Espírito de tal maneira de que o fogo do Espírito Santo na sua vida apague. E é interessante que esses pensamentos de Paulo, como alguém que foi criado aos pés de Gamaliel, um homem versado nas Escrituras, um judeu nato, zeloso, ele tem o seu pano de fundo. No livro de Levítico, capítulo 6, a gente vai ver o versículo 13, lá no Antigo Testamento. Ele vai nos dizer assim, os primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico. Capítulo 6, versículo 13. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. E Paulo diz assim, não apagueis o Espírito Santo. Quer dizer, ele está pegando esse contexto do Antigo Testamento. Lá você tinha um holocausto que era chamado holocausto contínuo. Entre vários holocaustos que havia esse holocausto contínuo. O que é? Um holocausto que você tinha que apresentar ao Senhor todos os dias. Era uma vida, representa aquela vida de consagração que a cada dia você tem que separar o seu tempo com Deus e manter o fogo do altar do seu coração sempre aceso. O Senhor usou vários meios, tipologia, para falar conosco sobre isso, essa vida de rendição, de consagração diária. O maná que caía do céu para o povo de Deus enquanto eles estavam no deserto, caía todos os dias. Todos os dias eles tinham que apanhar e se alimentar. O maná representa o pão, que é a palavra de Deus.
e todos os dias deveria haver a sua consagração, o alimentar-se da palavra, que era o devocional. Se você guardasse aquilo, no outro dia aquilo estava estragado. Então ali você tem, desses dois contextos, o maná, que é uma vida na palavra, o seu devocional, e esse fogo pela oração e a palavra, que é o encher-se do Espírito Santo, ser fervoroso do Espírito Santo, de maneira que nunca deveria apagar. Você não podia se mover de qualquer maneira. Havia o translado do tabernáculo, 42 estações. Agora imagine ele se movendo e manter o fogo do sacrifício aceso. Você tinha que lidar com isso de tal maneira, com tanto cuidado, que o fogo não pode se apagar. Já aconteceu de você estar num lugar que não tem o fogo elétrico ou o bujão de gás, e você vai lá e acende um papel, o fogo no papel, e você vai andando com aquele fogo para chegar num determinado lugar, para acender um churrasco, ou seja lá o que for, uma fogueira. E se tiver um vento, você tem que pôr o corpo na frente, aí põe a mão. Às vezes você está andando e apaga o fogo, você volta de novo. Mas aquilo você tem que ter cuidado para o fogo não se apagar. É mais ou menos isso aqui que a gente está vendo no contexto e considerando. Não deixa o fogo apagar. Se você correr, o fogo apaga. Se você ficar distraído, o fogo vai apagar, vai consumir. Como que você vai alimentar esse fogo que representa o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, o fervor do Espírito Santo na sua vida? Também havia a lamparina que os sacerdotes trabalhavam, e especialmente a lâmpada do candelabro, que jamais poderia se apagar. Os sacerdotes tinham que estar com as tesourinhas, cortando a borra, puxando o fio e alimentando com azeite para o fogo nunca se apagar. Que cuidado que é isso, né? E tudo isso são ilustrações, tipologias do zelo que Deus tem em comunicar-se conosco, de maneira que a gente possa entender sobre realidades espirituais. E é algo interessante sobre essa tipologia de como Deus lidou com o sacrifício e o fogo, que o fogo tinha que ser o fogo do altar. E o altar representa a cruz, ou a obra de Cristo na cruz. Esse fogo não pode ser o fogo da empolgação, não pode ser o fogo estranho, não pode ser algo inventado, não pode ser algo que anule a cruz de Cristo. Aconteceu algo, capítulo 10 de Levítico que nós estamos, e aqui a gente vê o rigor de Deus com esse assunto do fogo, de não apagar o fogo e também não acender um outro fogo, que ele usa o termo aqui, fogo estranho na Bíblia. Capítulo 10 de Levítico diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: isso é o que o Senhor disse a Moisés. Perdão, isso é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Você vê o zelo de Deus com a sua casa, com a santidade e com a maneira de servir. Não era uma Babilônia que eles estavam, que cada um pode fazer o que quer. Não, Deus quer um tabernáculo, e todos nós somos chamados para servir. Pedro diz que nós somos um reino de sacerdotes, e nós devemos servir conforme Deus estabeleceu na sua palavra, e ele repartiu dons e serviços com cada um de nós. Agora, existe um fogo que ele acendeu aqui no Antigo Testamento, que era o fogo do altar. E no Novo Testamento, isso representa a obra do Espírito Santo por meio da cruz de Cristo. Lá, Deus matava quem quisesse introduzir um fogo estranho. E você acha que no Novo Testamento agora Deus é mais liberal?
Nós podemos falar o que quisermos, trazer para as coisas do Senhor, no meio da congregação, alguma estratégia, quem sabe, de marketing ou empresarial, alguns meios humanos, confiar na nossa técnica para que haja um crescimento, um inchaço na obra de Deus, como se ateássemos fermento à massa. Não. Tem que ser o evangelho puro, a palavra pura, e Deus requer de nós absolutamente tudo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. Jéssica postou hoje no nosso grupo lá da comunhão, se você, algo assim, não vou lembrar exatamente 100%, que foi rápido que eu li de manhã cedo, se você creu no Senhor, no Evangelho, e você começou a seguir, mas isso não te custou nada, você não abandonou nada, não mudou nada, não desistiu de nada, e você ainda está fazendo tudo que você quer do mesmo jeito, não é o Senhor que você está seguindo. Eu achei aquilo interessante, porque absolutamente o Senhor requer que quando você vá seguir a Ele, a primeira coisa é que você tem que negar a si mesmo. A sua vida não será mais sua. Suas decisões, elas não deverão vir em primeiro lugar. Você vai ter que colocar isso diante do altar do Senhor, da oração, para que Ele possa dirigir a sua vida. O Senhor não aceita fogo estranho. Não pode haver um ministério e um serviço na igreja aonde não foque a glória do Senhor. O resultado não é a glória do Senhor, mas é o bem-estar humano. Massagear o ego das pessoas para elas se sentirem bem. Aonde a base ou o princípio não seja a cruz de Cristo. Aonde o assunto que está sendo falado não seja de fato o evangelho puro e simples. Aonde o poder que está trazendo essa energia para servir não seja o Espírito Santo, mas seja uma força natural. Então, o Senhor realmente é muito rigoroso em como lidar com essas coisas e Ele espera que nós também sejamos sérios com Ele. Claro que o Senhor, quando quis o tabernáculo, Ele proveu tudo. Ele mandou o povo fazer um tabernáculo, que Ele poderia fazer sozinho, mas Ele quis que os santos cooperassem com Ele. Tá bom, Senhor, eu quero cooperar. Ele falou, então assim que vocês vão fazer, é conforme o modelo que foi apresentado no monte. Não pode ser do jeito que vocês querem. Tá bom, Senhor, nós concordamos, vamos fazer conforme o Senhor quer. Então vamos lá. Não, peraí, tem que ser o material que eu já determinei e já provi. E é ouro, e Ele estabeleceu prata e vários outros utensílios. Poxa, Senhor, mas ouro é muito caro. Nós não temos ouro. Eu falei, não, mas eu já coloquei o ouro. O ouro está nas rochas, está na terra, está nas minas. A prata também eu já provi, o bronze. Poxa, mas cadê, Senhor? Eu falei, não, eu já provi. Agora você erga as suas mãos, arregaça, vai ali, cava. Vai buscar madeira, você tem que subir um monte. Leva o seu machado bem afiado e você vai trazer. O que o Senhor está mostrando para nós? Que Ele já proveu tudo, mas Ele espera da nossa parte consagração, serviço, que venhamos nos dedicar nas coisas do Senhor. Agora é claro, né? Entre você servir a Deus com o ouro que você vê lá o Senhor reclamando, advertindo a igreja em Laodiceia, que ela era pobre, cega, nua e miserável. O Senhor fala, eu te exorto e te encorajo você comprar ouro purificado, refinado pelo fogo. Então o ouro custa caro. Você vai encontrar a pedra comum em qualquer lugar, aqui mesmo nessa chácara, você sai ali, tem um bocado de pedra ali. Pedra comum. Não te custa nada. Agora o ouro não. Você tem que procurar onde está o tesouro. E vamos ilustrar isso com a palavra de Deus. Se você não tiver uma vida na palavra, as riquezas da palavra de Deus, você não vai ver. O Senhor fala, o segredo do Senhor estão ocultos e Ele revela para aqueles que o temem. Então o Senhor espera de nós uma vida de entrega total. Ó Senhor, fala comigo, mas você deixa a sua Bíblia fechada. Você não separa um tempo para oração, para comunhão, para tomar conselho. Poxa, como é que você quer que Deus fale contigo? Tudo que Ele tinha para falar, Ele já falou, está na palavra. Nós precisamos orar para o Senhor abrir os nossos olhos, vivificar, para a gente compreender a palavra de Deus. Então o Senhor também estabeleceu o material que Ele espera que nós venhamos a servir. Como Deus
É sábio porque a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. As intervenções de Deus, extraordinárias de Deus, elas vão seguirem na vida daqueles que oferecem caminho para o Senhor trabalhar. Lembra que uma vez ilustrei? Se você pegar um jarro de água e você derramar no piso, para onde essa água vai correr? Vai correr para os lugares mais baixos. É assim que a obra de Deus avança. O Senhor sempre vai abundar a sua graça àqueles que são mais humildes, àqueles que estão oferecendo caminho ao Senhor. Ele dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Então, muitas vezes a obra de Deus não pode avançar porque falta em nós essa consagração. Então, quando Paulo está dizendo não apagueis o Espírito, ele está com esse pano de fundo que nós acabamos de ver, ele está falando para nós, gente, o Senhor já acendeu essa chama quando nós nascemos de novo. Eu gosto de pensar, há muitos estudiosos, eruditos na Bíblia que têm conflito muito grande com aquele texto do início do Evangelho de Mateus, que o Senhor fala que, na verdade João Batista fala, né, que aquele que viesse, que ele não era digno de desatar as correias das suas sandálias, ele diz, eu batizo com água, mas aquele que vem após mim vai batizar vocês com o Espírito Santo e com o que mais? Com fogo. Alguns acham que é o fogo do juízo. Realmente haverá um fogo no tribunal de Cristo e haverá fogo do juízo também. A Bíblia fala muito de fogo do início ao fim. Mas ali, por todo o contexto do Antigo Testamento e do Novo, eu penso que são duas coisas que estão acontecendo. O fogo é um símbolo também da obra do Espírito Santo na vida do cristão. É o fogo que queima a palha do pecado, é o fogo que queima a palha da carne, a palha da indiferença, a palha do desvio, a palha do mundo. Nós precisamos estar inflamados com o poder de Deus na nossa vida para sermos cheios do Espírito Santo. Lembra, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre aquela congregação de 120 pessoas que oravam no cenáculo. Um vento impetuoso encheu aquele lugar e foram vistos sobre a cabeça deles o quê? Línguas repartidas como... Quem que lembra? Fogo! Então você vai encontrar muitas referências, que hoje nós não vamos entrar nisso, nem é o nosso propósito, dessa simbologia do fogo do Espírito Santo na vida do cristão. E o que Deus espera de nós? Que nós sejamos fervorosos de espírito, e a Bíblia também fala isso. Não pode ter um espírito fraco, preguiçoso, adormecido. Daqui a pouco, vamos ter um momento precioso aqui depois do tempo da palavra. Nós vamos almoçar junto. O que é o almoço hoje? O que é? Vai ser um churrasco. O africano já respondeu lá, churrasco. Né? E uma das coisas que acontece aqui, que é muito engraçado, uma é acender, né? É um desafio quem acende mais rápido e tal. E o outro é manter aceso ali a brasa para não se apagar. Claro que aqui é uma coisa natural, né? Não pode ter muito fogo para não queimar a carne e nem consumir muito rápido a brasa e terminar, né? Mas o fogo tem que permanecer. E às vezes tem que abanar ali para pegar o fogo, para manter a brasa acesa. Nós temos na Bíblia, né, e na vida natural, tantos exemplos. Você vai fazer o café da manhã, ou vai fazer uma comida, você liga o fogo. Né? Antigamente você pegava o leitinho lá da vaca no pasto, você tinha que ferver aonde o leite? No fogo. Imagine que o leite tivesse personalidade. Poxa, eu achei que você me amava, Patrícia, mas você está fazendo algo mal para mim, você está me colocando no fogo, esse troço está queimando. Não, você está fazendo um bem. Por que tinha que colocar o leite no fogo? Para purificar, matar as bactérias, para você depois poder servir um leite puro para as crianças. O fogo purifica, e a Bíblia está cheio de ilustrações sobre isso. Deus é um fogo consumidor.
Então, quando Paulo fala, não apagueis o espírito, ou seja, tome cuidado para que de maneira nenhuma a sua vida não se torne uma vida aonde você permitiu o vento do mundo, as correntes do mundo, as coisas que nos arrastam no dia a dia. Claro, temos que trabalhar, somos profissionais, muitos de nós, há mães entre nós, há pai, marido, todos nós, os jovens, estão estudando, mas lembre-se que esse mundo jaz no maligno e o inimigo vai usar de todas as formas para que enquanto você viver aqui, o fogo do Espírito apague na sua vida. E aquilo que Jesus falou, vocês são a luz do mundo, vai deixar de ser luz. O fogo do testemunho do Senhor na sua vida vai se apagar e você vai ficar em trevas como o mundo está em trevas. Agora, tudo aquilo que não fazia sentido vai passar a fazer sentido. Nós vamos tomando a forma do mundo, quando menos esperamos, estamos nas trevas. E assim como o fogo, ele ilumina a casa e os lugares, as trevas, elas criam como se fosse um eclipse na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Inclusive Jesus diz que os olhos são a lâmpada do corpo. E você tem que ter cuidado com a luz que há em você. Porque se a luz que houver em você for boa, todo o teu corpo será luminoso. E você vai ver as coisas com clareza. Agora, se o fogo do Espírito apagou dentro do seu coração, do seu espírito, seus olhos vão ficar em trevas. E sabe o que vai acontecer? Por mais que as coisas sejam boas ou Deus esteja fazendo algo, você nunca vai ver isso com bons olhos. Vai ter uma dificuldade muito grande de interpretar as coisas do Senhor e é provável que você vai ver muito mais Satanás trabalhando, as trevas imperando, o mal dominando, e você vai ficar assombrado com as coisas que estão acontecendo, seja no cenário político, seja na vida social, na economia, em todos os aspectos. Vai ser muito mais fácil você entrar num bosque e ver lenha para fogueira do que você encontrar flores, do que encontrar frutas e ver um beija-flor lindo, maravilhoso, tirando o néctar das flores. Você vai ver as coisas sempre pelo lado negativo. Vai ter dificuldade de ver as virtudes do seu cônjuge, as virtudes ou a beleza de Cristo na igreja e vai ver os defeitos. Nós vamos perder a simplicidade que é em Cristo. E no lugar de termos a alegria das dádivas de Deus na nossa vida a cada dia, passamos a murmurar das adversidades que estão acontecendo. Por isso o Senhor falou tanto na Bíblia, olha os lírios do vale, olha os pássaros, olha o campo, porque nós às vezes ficamos tão enclausurados na nossa cegueira espiritual que deixamos de ver a beleza da vida. Nós só vemos as trevas ao nosso dia a dia. O Senhor tem feito tantas coisas boas, tantos milagres, tantas bênçãos, e nós muitas das vezes não percebemos isso, porque estamos na cegueira espiritual. Que coisa terrível, né? É muito comum às vezes pensar, né? Casei com a mulher certa, casei com o homem certo. Ah, se meu pai fosse um outro homem, se eu tivesse nascido numa outra família, se eu morasse numa outra cidade, nossa, essa empresa não é possível, cara. Acho que foi o diabo que abriu essa porta, não foi Deus, não é possível. Pô, esse trabalho meu não dá, cara. Ou digamos, você está com dor no pé, reclama, mas você já deu graça porque você tem pé? Tem gente que não tem pé, né? Ou seja, a gente vê tudo pelo lado contrário. Realmente, nós temos defeito, nós temos problemas, mas muitas das vezes nós vemos mais os problemas e os defeitos porque apagou o fogo do Espírito Santo em nossa vida e a gente agora só vê os defeitos, só vê as coisas. O A.W. Tozer falou certa vez, as coisas são aquilo que nós acreditamos que elas sejam, mesmo que elas não sejam assim. Mas se você acredita que aquilo é assim, então aquilo para você será assim. Que coisa terrível. Uma vez, alguém queria vender um sítio, estava extremamente amargurado, triste, tem muito mato, e tem mosquito, e tem isso, e olha, uma série de dificuldades. E não conseguia vender.
Até que passou alguém que escrevia muito bem, e ele foi lá naquela plaquinha que estava ali, ele colocou assim: vende um sítio maravilhoso, onde o sol nasce por detrás das montanhas, os pássaros estão cantando e embelezando, as flores estão reluzentes, as águas são cristalinas porque vem de uma nascente por detrás das montanhas. Rapaz, ele desenhou de fato as belezas daquele sítio, vendeu rapidinho. E a pessoa que era dona falou assim: puxa, mas eu nunca tinha visto isso dessa maneira, né? Eu não quero vender mais. Às vezes nós somos assim. Né? Deus colocou pessoas maravilhosas ao nosso redor, irmãos queridos, e a gente às vezes tem dificuldade de caminhar. Nós queremos escolher as pessoas que nós vamos caminhar juntos. É interessante que nem Judas, que era um traidor, Jesus pediu para se apartar dele. Porque na Bíblia nós vamos ver que os homens que Deus usou, de alguma forma, todos eles tiveram um traidor, né? Você pode enumerar várias pessoas que Deus usou. E esse nível de situação levou a cada um deles, especialmente o nosso Senhor, para a cruz, para uma vida mais profunda com Deus. José foi traído pelos seus irmãos, e ele viu que por detrás das circunstâncias, a mão de Deus estava ali operando. E no lugar de ficar amargurado em trevas, ele pôde falar: foi a mão do Senhor que me trouxe para esse lugar, não foram vocês. Agora, se você apagou a luz de Deus, o Espírito Santo na sua vida, entristeceu, você vai ficar amargurado com Deus, vai ficar amargurado com as pessoas, e o melhor lugar que Deus preparou para você, você vai achar que é o pior lugar, e você vai fugir dali. Se num dia você falar: Senhor, eu quero voltar para ti, servir, você falar: ok, vamos voltar lá onde você saiu. Como o Senhor falou para a igreja em Éfeso, né? Veja de onde você caiu, se arrepende e volte ao primeiro amor. Volte lá para onde você abandonou. Então, queridos, voltando lá para o Novo Testamento, não entristeça o Espírito Santo, não apague o Espírito. São duas coisas. Primeiro, é entristecer. Se você entristece e alimenta essa tristeza de tal maneira que um dia você pode extinguir o fogo na sua vida, pode apagar. Efésios capítulo 4, vamos só rever brevemente os versículos para a gente terminar esse compartilhar. Versículo 25. Como que você entristece o Espírito Santo? Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados, em outras palavras, somos humanos. Mas não pequem. Muito cuidado quando ficar irado. Vai fazer uma caminhada, cuidado. Porque é como um vulcão em erupção, né? Irai-vos e não pequeis. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem dê lugar ao diabo. Ou seja, vai acontecer circunstâncias, nós vamos ficar chateados, aborrecidos, dá vontade às vezes de matar alguém. Isso é a vida real, né? Às vezes o casamento tem isso, né? Eu falo isso às vezes. Um dia você ama, outro dia você quer enforcar. Claro, até amadurecer e superar essa fase, mas tem hora que o negócio fica assim, né? O relacionamento nesse mundo com os negócios, com as coisas, não é fácil. Mas cuidado, porque a noite vai vir, e a Bíblia fala que as trevas trabalham à noite. Você não pode deixar que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Ou seja, não se exercite na ira ao ponto que você chegue à noite, você continue irado e vai dormir irado. E agora a sua cabeça no seu travesseiro vai se tornar uma máquina de pensamento. Você vai concorrer com Steven Spielberg de maquinar coisa que você pode fazer para talvez eliminar aquele problema ou aquela pessoa. Mas o mal vai dominar a sua vida, e aí o versículo 27 fala: não dês lugar ao diabo. O que isso significa? Que você vai ruminar aquilo, é a questão do perdão. Se você não perdoa, é um veneno que você está tomando a cada dia, que você vai lembrar daquela pessoa, daquela situação sempre. Então o diabo quer semear
essas trevas, essa cegueira, para apagar o fogo do Espírito Santo no meio dessas circunstâncias. Aquele que roubava, não roube mais. Mas se você parar de roubar e não trabalhar, você vai ser tentado a voltar a roubar. Então ele fala, trabalhe fazendo o que for próprio, útil com as próprias mãos, mas não faça só isso, para que você tenha que repartir com o necessitado. Deus espera que, já como Ele abençoou você e te deu tudo, que você lembre de contribuir na casa do Senhor e contribuir com o necessitado para que haja mordomia. No lugar de antes você tirava, agora você se tornou um provedor. Mas você tem que trabalhar. O trabalho vai trazer dignidade ao ser humano, e a pessoa ociosa, ela está dando lugar ao diabo. É assim que não dá lugar ao diabo também, trabalhando. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja ou torpe, mas unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Muito cuidado com a linguagem, porque no mundo tem coisas que são normais falar, mas para nós não. Eu não vou dizer normais, são comuns, mas não tome a forma do mundo. Não é se é certo ou se é errado politicamente, mas é se aquilo vai entristecer o Espírito Santo ou não. É se o Senhor te permite ou não. E muitas vezes aquilo que você será louvado pelo homem que está ao seu redor, você poderá ser reprovado por Deus que está no seu interior. Fala as coisas que transmitam vida e graça. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. É assim que vai entristecendo ou aumentando a alegria do Senhor, a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Uma vez Jesus chegou em Samaria, os discípulos foram comprar comida, ele pregou o evangelho, falou da palavra com a mulher samaritana, os discípulos chegaram, mestre, come. Ele falou, uma outra comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Mas será que alguém trouxe comida para ele? Ele disse, a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, quando você faz a vontade de Deus, você está se alimentando, você vai ficar mais forte. Como que se fica forte em Deus? Achando a vontade de Deus e vivendo e servindo ali. Como é que você se torna fraco? Exatamente assim que, como você se deixar de comer seu café da manhã, suas refeições, você fica fraco. Quando você deixa de servir a Deus na vontade de Deus, o que vai acontecer com você? Você vai ficar fraco. Uma criança às vezes não quer comer, né? A mamãe fala, meu filho, você tem que comer. Ah, mãe, mas eu não quero. Pelo menos um pouquinho você vai comer. Porque a mãe sabe que se a criança deixa de se alimentar, ela vai ficar vulnerável a muitas doenças, vai ficar fraca, e assim é Deus conosco. A minha comida, disse Jesus, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Então, o que o Senhor espera de você e de mim? Que nós venhamos fazer a vontade dele. Isso é uma forma de se alimentar, e aí o fogo do altar no nosso coração nunca vai se apagar. Seguindo o texto, diz assim, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria ou blasfêmia, bem como qualquer maldade, no meio dos santos. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus nos perdoou. Ou seja, tem um fogo agora na coletividade, e nós temos que ter muito cuidado como vamos lidar com as situações, os serviços e até as crises da igreja. Tem que praticar o 70 vezes 7, porque o inimigo vai querer não só apagar o fogo na sua vida, mas o fogo da igreja local. Você imagina, está todo mundo reunido, mas entristecido, apagado, desfalecido, sem alegria, sem comunhão, e isso às vezes acontece. E o texto que nós lemos de Tessalonicenses 5,19, versículo 12, diz, irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Nós queremos que eles nos presidem, os nossos líderes, os nossos presbíteros, etc. Mas admoestar?
Mas essa é a maneira de manter o fogo aceso, admoestar, deixar aquelas coisas, fazer aqueles cortes para que o fogo permaneça aceso. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Virão ventos de tempestade, de incompreensão, de crise, de erro, mas temos que ter cuidado para tratar essas coisas sem apagar o fogo. Temos que cuidar dos nossos irmãos que nos servem nesse serviço de pastorear. Também exortamos a vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, console os desanimados e ampare os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Ou seja, alimente o fogo. Pode estar lá na sua empresa, pode estar dirigindo, pode estar, não importa, mas dentro do seu coração, ô Senhor, vou ter uma reunião de negócio agora, ô Senhor, vou dar aula, ah Senhor, agora lá vem a prova, ou o almoço, me ajuda, me mantém firme, e sempre pedindo a bênção do Senhor no nosso dia a dia. Estejam sempre alegres, porque a alegria também é uma decisão. Paulo está preso, ele fala aos filipenses, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegria é uma decisão. Assim como viver de maneira iracunda, raivosa, também é uma escolha. As circunstâncias movem a gente, mas o fogo, o poder do Espírito Santo dentro de nós, nos capacita a superar as adversidades e viver uma vida alegre com Cristo. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Nunca apaguem o Espírito Santo. O último versículo, 2 a Timóteo, capítulo 1, verso 6. Diz assim: por esta causa, venho lembrar-lhes que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas um espírito de quê? De poder, de amor e de moderação. Timóteo foi chamado para servir. Timóteo, taque fogo no seu dom. Põe brasa, abane. Não deixe o seu dom apagar. Avive o dom de Deus que está em você. Para você ser alguém que não só mantenha comunhão com o Senhor, mas que você sirva com o poder do Espírito Santo na sua vida. Por quê? Olha, Timóteo, porque Deus não nos deu espírito de covardia, ou seja, o inimigo vai querer gerar covardia, timidez. Quem sou eu? O que os irmãos vão pensar? Eu acho que não... Cuidado. O Senhor tem algo para você e deu algo para você ser útil. Não nos deu o espírito de covardia. O espírito de covardia é o espírito do mundo e do inimigo. Nós não devemos ter falsa humildade e nem orgulho. Devemos ser o que somos em Cristo. Não nos deu o espírito de covardia, mas é um espírito de poder para sobrepujar toda a adversidade. Mas isso é de amor, que é a base, o motivo, a motivação da nossa vida deve ser o amor, e equilíbrio, que é a moderação. Dessa forma, avivando o dom, não deixando apagar o fogo do Espírito, caminhando juntos, é uma forma da gente manter o inimigo longe de nós, vivendo uma vida vitoriosa, e que assim possamos nos alimentar cada dia. Lembre-se, o fogo do altar não deve se apagar. Deus quer um sacrifício contínuo, todos os dias. Sacrifique o seu sono um pouquinho, seu horário de almoço um pouquinho, sacrifique seu celular, sua TV, seja o que for. Cuidado com as suas amizades, seu relacionamento. Não seja preguiçoso, mas também não trabalhe demasiadamente. Durma, mas não seja preguiçoso, não durma tanto. Coma, mas não seja um glutão. Ou seja, Deus nos deu um espírito de moderação, mas sobretudo é que para que em todas essas coisas
nós possamos criar meio de manter a chama do Espírito Santo acesa e nós possamos servir o Senhor de toda a nossa força com a graça do seu poder. O ocioso dá lugar ao diabo. Todo aquele que ele deixa de servir, querendo ou não, de alguma forma, aquele dom que Deus entesourou na vida dele vai ser enterrado, o corpo de Cristo vai sofrer e ali haverá trevas, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos dar graça ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra e queremos Te agradecer porque ela é tão rica, ao mesmo tempo que é profunda, ela é simples. Ó Deus, e o Senhor é tão amoroso que cuida de todos os detalhes em nossa vida. Nós não sabemos cuidar de nós, das situações, mas queremos nos lançar em Tuas mãos e aprender a disciplina espiritual, em como manter a chama do Espírito, o fogo do Espírito aceso em nossas vidas. Nos ajuda em nosso devocional, numa vida íntima, uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra e uma vida de serviço. Nos ajude a manter uma vida vigilante para que o inimigo esteja longe de nós e não venha se aproveitar das nossas debilidades e apagar a chama do Espírito Santo em nossa vida. Que cada um de nós, ó Deus, encontre realmente a Tua vontade e possamos ser fiéis ao Senhor. Nós Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui e falou ao nosso coração. Que o Senhor tenha toda a honra, toda a glória, todo o louvor e tenha uma casa cheia do Espírito Santo, avivada, aonde o mundo e pessoas sejam tocadas, até que o Senhor volte e possamos viver nesse reino eterno de glória e verdade. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém.